Olá, pessoal! No episódio de hoje do Profissão Ciência de Dados, eu quero trazer para vocês os principais aspectos relacionados a tópicos de estatística que você deve aprender para você ser um cientista de dados de sucesso. Muitas vezes nós ficamos sem saber por onde começar. Então, no vídeo passado, eu comecei a falar assim de forma geral e hoje eu vou trazer alguns aspectos relacionados à estatística. Então, você que está iniciando na carreira de cientista de dados ou está migrando de área ou quer utilizar isso no seu dia a dia, eu aconselho e reforço para vocês que antes de aprender qualquer tecnologia, se fortaleça nos fundamentos. E hoje eu quero trazer alguns aspectos relacionados a tópicos da estatística. Então, a primeiro tópico que eu quero trazer para vocês, na verdade eu vou apresentar 8 tópicos, tá bom? E o primeiro são relacionados à estatística descritiva. E o que nós precisamos saber da estatística descritiva? Na estatística descritiva, ela é fundamental para o nosso processo de exploração de dados. Então, dentre as técnicas que está dentro da estatística descritiva, nós temos as medidas de tendência central, que são média, mediana, moda. Temos medidas de dispersão, variância, desvio padrão e amplitude. Temos também a questão dos quartis, percentis e o box plot, que são técnicas muito importantes quando a gente está fazendo um processo de exploração de dados e você consegue, inclusive, com o box plot, identificar se seu conjunto de dados está tendo outliers, se não está tendo outliers, e te ajuda muito bem na análise exploratória univariada ou multivariada. Se você não conhece algum desses termos, acompanhe nosso canal que nós vamos estar explorando esses aspectos no decorrer dos nossos vídeos. Então, uma outra questão dentro da estatística descritiva são as visualizações de dados, por exemplo, histograma e gráficos de dispersão. Essas técnicas elas são fundamentais para você fazer a estatística descritiva, que é um passo de grande relevância quando nós trabalhamos com ciência de dados. A outra questão, o item 2 aqui que nós temos é a probabilidade. Dentro da probabilidade, eu indico que você estude os conceitos básicos, distribuição de probabilidade, ou seja, normal, binomial ou Poisson, e também as questões das variáveis aleatórias. São dentro da questão de probabilidade, esses conceitos eles são muito importantes quando você está aí evoluindo na sua carreira. Então, depois que aprender todos esses aspectos, aí sim você entra na estatística inferencial ou inferência estatística, que vem amostragem, distribuições amostrais, estimação pontual e intervalar, intervalos de confiança, teste de hipótese, valor P, significância estatística. Então, todos esses conceitos unidos, você consegue fazer uma análise de dados mais adequada e uma análise de dados que está fortalecida em métodos. Lembra que eu falei no primeiro vídeo dessa série? Eu falei que é muito importante você ter métodos. Então, se você é um cientista de dados e não trabalha com métodos e não fundamenta todo o seu passo a passo, provavelmente você está fazendo algo de errado no seu processo de análise. Então, passado aí a estatística descritiva, os conceitos básicos de probabilidade, a questão da inferência estatística, você pode entrar em regressão e correlação. Ou seja, a correlação você pode estudar dois principais conceitos ali, o Pearson e o Sperman, que eles são conceitos gerais, básicos, e você acha fácil em qualquer site, em qualquer lugar. Nós também temos a regressão linear, a simples e a múltipla, e também temos a avaliação dos modelos, ou seja, você aprender a usar métricas como o R2, o erro quadrático médio e outras
técnicas similares de avaliação de como seu modelo está performando. E esse conceito está muito ligado à questão de machine learning, que é o aprendizado de máquina, mas você também pode aplicar em modelos de dados que você está trabalhando. Então, é inevitável hoje que quando a gente fala que é um cientista de dados, você obrigatoriamente tem que saber mexer com dados, tem que saber mexer com um pouco de aprendizagem de máquina e tem que saber utilizar ferramentas de IA. Lembrando que nós estamos num contexto de transição tecnológica, onde a IA está entrando em várias áreas de atuação, inclusive dentro da ciência de dados, mas é importante você observar que esse processo envolve o conhecimento dos conceitos e saber mexer com isso. Então, eu digo hoje, sem medo, que o cientista de dados ele tem que ter essas frentes de atuação que podem ser mais voltadas à utilização ou não de machine learning, à utilização ou não de IA de forma aplicada, sabendo que daqui a uns dias nós vamos ter vários sistemas de inteligência artificial em várias áreas de atuação. Então, é inevitável não utilizar inteligência artificial. Então, eu falei aqui para vocês de estatística descritiva, probabilidade, inferência estatística, regressão e correlação. Nós também temos análise exploratória de dados, que faz parte de um processo de aplicar esses conceitos, mas eu diria que o cientista de dados, no início da sua carreira, também tem que entender como é que funciona essa questão da detecção de outliers, ou seja, aqueles valores que fogem do padrão normal ali dos seus dados, transformação de variáveis, análise de missing values, ou seja, valores vazios, técnicas de visualização avançada. Então, vale ressaltar isso e, inclusive, eu vou fazer um vídeo somente sobre visualização de dados. Se você é um cientista de dados que está iniciando aí na sua carreira e você pega aqueles dados, aqueles gráficos que você processa no Python, no R, e já entrega isso para a produção, ou seja, para o stakeholder, para o tomador de decisão, você está cometendo um grande erro. E eu vou fazer um vídeo para explicar para vocês o porquê disso. Então, além disso, você precisa saber como é que funciona as medidas de dispersão, como é que funciona a questão de probabilidade, para você conseguir fazer uma análise exploratória com qualidade. Então, dentro da análise exploratória, eu indico esses 4 pontos principais, que é detecção de outliers, transformação de variáveis, análise de valores vazios ou missing values, técnicas de visualização avançada. Isso é muito importante. Então, dentro da análise multivariada, porque dentro da exploração de dados você vai perceber que você precisa fazer análise univariada e multivariada, ou seja, como é que as variáveis se relacionam e como é que elas se comportam de maneira isolada. Então, para isso, para análise multivariada, é importante você aplicar conceitos de análise de componentes principais, o PCA, uma análise fatorial e a análise de cluster, ou seja, usar clusters para você identificar os agrupamentos das variáveis. Nós podemos também dizer que testes estatísticos são fundamentais. Se recordem que eu já falei várias vezes para vocês, em vários vídeos aqui no canal, que quando a gente trata de ciência de dados, inteligência artificial, esse grande mundo aí que envolve o trabalho com dados, você está dentro da área de pesquisa. Por mais que você esteja trabalhando para o mercado, você tem que validar hipóteses, você tem que testar variáveis, você tem que fazer toda uma questão que está diretamente ligado ao processo de desenvolvimento de pesquisa. Então, para isso, os testes estatísticos, como o teste T, ANOVA, Q-quadrado, testes não paramétricos, testes paramétricos, são fundamentais. Séries temporais também, por exemplo, componentes de tendência, sazonalidade, ciclos, modelos de previsão, modelos de avaliação. Então, tudo isso é muito importante. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. São muitos conceitos. Nós podemos explorar uns mais do que os outros, mas é importante que você conheça todos esses conselhos para você ser
um excelente cientista de dados e começar a sua carreira da maneira certa, com os conceitos bem aplicados. E por mais que você não seja um profissional da estatística, mas que você conheça a forma básica do funcionamento deles. No primeiro vídeo eu indiquei 2 livros de estatística para vocês. Nós não começamos estudando isso à toa, tem um propósito. E siga essas dicas. Então, nós ficamos com o episódio de hoje por aqui. Espero que você tenha uma semana abençoada, que Deus abençoe você e sua família. E muito obrigado.